acredito que seja uma palavra de muito encorajamento e muito incentivo para nós. O apóstolo Paulo incentivou Timóteo. Timóteo era o homem de Deus, o jovem que vocês estão ouvindo, e o apóstolo Paulo ele dá muitas direções a Timóteo. Vocês estão rindo de quê? Ah, tá, entendi. Mas o nome dele é Cristiano. Não achava que era Cristiano Ronaldo. É Cristiano Leonardo, não é? Mas na prática, amados, Timóteo foi esse jovem que ele foi instruído em muitas coisas. Ele era uma liderança. Escute bem, o Timóteo ele não tinha apenas aspirações de liderança, ele estava vivenciando a liderança. E a mensagem principal que eu quero trazer, eu vou ler agora ela e depois eu volto nela, porque eu tenho algumas coisas para falar ainda antes dela. Está em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4. Para mim aí 2 Timóteo capítulo 4, depois eu vou voltar nesse texto. Eu quero apenas soltar esse texto. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1. Já pode mudar agora, né? Já pode colocar essa foto é melhor, viu, Davi? 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 diz o seguinte: o apóstolo Paulo, nessa carta para o seu filho na fé, o seu discipulado, o seu discípulo chamado Timóteo, ele fala: conjuro-te, eu uso a ara, tá? Para quem está aí, ara, não é NVT não. Não tem nada a ver com o verso 20, é verso 1, gente. Vocês estão inventando os versos, verso 1. E aqui, o meu é ara. Você tem condição de colocar o ara aí? Que é revista atualizada. O meu é: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. No verso 2, prega a palavra. 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 É igual que ele diz, que antigamente nós tínhamos de LP. Vocês não sabem o que é LP, não sabem? Sabem? Aqui tinha o LP. Deixa eu falar sobre isso, que é bom que vocês vão divertir um pouquinho comigo. LP era o que a gente tocava na casa. A gente pegava o LP e colocava, no toca-disco, e colocava uma agulha na mão, gente. A gente pegava a agulhinha na mão, fazia assim, e pum. Eu quero a terceira música, a quarta, tinha faixa do LP. E o LP ele arranhava, gente. Qualquer LP arranha pelo tempo, arranha. E eu lembro que eu tinha uma música que ele estava arranhada, LP, e eu tinha que, depois ela ficava ali, e quando ela chegava nessa arranhada ela voltava. Então ela ficava assim, olha, prega a palavra. Aí eu tinha que pegar e botar um pouquinho para frente para a música continuar, tá igual eu agora. Prega a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável ou não. A minha Bíblia fala: prega a palavra, insta ou insiste, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, encoraje com paciência e bom ensino. Esse é o tema dessa palavra, dessa manhã, prega a palavra de Deus. Mas antes de falar desse tema, eu quero dizer algumas coisas. Vocês estão em escolas, faculdades, trabalhos, vocês têm convivência em família, vocês andam no mundo, vocês têm amigos, parceiros, parentes, tem muita coisa. Eu quero dizer para vocês, queridos, que eu sei, enquanto ainda hoje, apesar de eu estar pastoreando uma igreja, e hoje eu estou muito mais, o meu tempo está muito mais envolvido com a igreja, com aquele ambiente de crentes. Eu também estive no lugar de vocês, e eu sei que o mundo que vocês estão inseridos, eu sei que as pessoas que vocês convivem, elas duvidam da inspiração da palavra de Deus. Eu sei disso. As pessoas questionam a palavra, questionam a inspiração da palavra, debocham do que está escrito aqui nesse livro chamado Bíblia, um livro de 66 livros, 29, como é que é, gente? Esqueci. Alguém sabe? 29, 30, 7. É isso mesmo? 39 e 27. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Livros que são, na nossa crença, inspirados por Deus. Mas você está aí ouvindo muita coisa, muita bobagem. Você está ouvindo coisa do tipo: não creia nisso, é bobagem, isso não vale a pena, isso é mentira, isso é ilusão.
Eu sei que vocês estão inseridos nesse contexto e estão ouvindo muita coisa. Eu sei que além dos contextos que vocês visitam, ainda tem a internet, os influencers, as músicas, as canções, as pessoas dizendo: olha, para com bobagem. Além da negação da palavra, que é algo tremendo e é muito forte na geração de vocês, ainda há também algo que eu chamo de, talvez seja até pior, que é a deturpação da palavra. É alguém que fala que crê na palavra, que é cristão, que é de Deus, mas tem uma verdade, tem um viés que deturpa a verdade da palavra de Deus e cria mentiras. Outros que creem numa parte da palavra que é conveniente, não creem numa outra parte da palavra que não é conveniente. Então tem muito crente, muito homem e mulher que se dizem crentes, que eles têm uma conveniência ligada à Bíblia. Eu trabalho a conveniência. Eu abro a Bíblia e falo assim: nossa, isso aqui é tão bom, isso aqui é uma bênção na minha vida, então isso aqui eu vou escrever no espelho do meu armário, isso aqui é para mim. E esse aqui, não, isso aqui deve ser coisa das antigas, eu acho que não vale mais isso. Muitas pessoas são assim, e por isso elas estão minimizando, diminuindo a palavra de Deus. Eu quero dizer que em João no capítulo 17, no verso 14, Jesus está orando a oração sacerdotal, está orando, isso aqui é uma oração, e ele diz o seguinte: eu lhes tenho dado a tua palavra. Jesus está orando, João 17, 14, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Aqui também fala odiou, os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas os guarde ou os livre do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está orando: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Fica nesse texto aqui, Davi: a tua palavra é a verdade. O meu texto diz assim: a gente consagra na verdade, que é a tua palavra. Escute bem, que eu vou falar algo muito importante sobre verdade agora. Verdades produzem movimentos. As verdades movimentam as pessoas. As pessoas são movimentadas pelas verdades que creem. Você, querido, você, meu amado, você se movimenta na terra pelas verdades que estão dentro de você. É isso mesmo. E é muito bom você saber disso, porque é uma boa avaliação você verificar quais são as suas ações. Se você for muito sincero e muito sábio e puder avaliar, você vai avaliar quais são as suas ações, quais são os seus comportamentos, quais são as suas falas. Eu quero te afirmar aqui, se há constância e não é um acidente que você está fazendo, são as verdades que você está vivendo. As verdades nos movimentam. As verdades são como convicções internas que produzem movimentos externos. As verdades são convicções aqui e convicções aqui que produzem ações e reações. Você age e reage pelas suas verdades. Você age e reage pelas suas verdades. Ah, pastor, não é bem assim. É exatamente assim. Você age e reage no mundo pelas suas verdades. Você age e reage com as suas palavras pelas suas verdades. É o que está aqui. Verdades movem. Verdades forjam, verdades moldam. Tudo que você faz na sua vida possivelmente está sendo dirigido pelas verdades. Verdades governam. Verdades governam. Dentro disso, só para abrir um parênteses que aconteceu na semana passada, pessoas, escute bem, pessoas podem até matar pelas suas verdades. Essa semana agora, uma pessoa foi assassinada nos Estados Unidos. Ele é um conservador, um cristão, um evangélico, que é muito duro para alguns nas suas palavras, e alguém que possivelmente tinha uma outra verdade, decidiu matar aquele que tinha uma verdade diferente. Verdades movimentam, verdades geram energia de movimento. No caso, para o mal, até o fato de matar uma pessoa. É interessante que vocês sabem disso, vocês devem ter recebido também. Independente se a pessoa é certa ou errada, perguntaram: o que você achou da morte? Para alguns universitários, o que você achou da morte dele? Eu não achei nada. O que você achou da morte dele? Ah, tinha que morrer mesmo. Que bom que alguém fez isso. A loucura de defender a sua verdade até o fato de matar uma pessoa.
e para poder calar uma verdade que é diferente da sua verdade, a verdade dele. Por isso que é importante, meus amados, você, querido, checar e rechecar a verdade que está estabelecida dentro de você. Você precisa fazer isso. Quais são as verdades que estão dentro de mim? Por quê? Porque elas te movimentam, elas agem e reagem. Você vai agir e reagir pelas suas verdades. E a palavra de Deus fala em João no capítulo 8, 32: e conhecereis e a verdade vos libertará. A verdade, ela nos liberta, porque ela traz um novo viés, um novo conhecimento, uma nova convicção. E por isso que nós somos libertos das verdades antigas e nós construímos agora uma nova verdade e os novos movimentos. E é claro, tem muitos filósofos aí que poderiam utilizar esse texto. A verdade, ela é subjetiva, tem muitas verdades no mundo, mas no contexto de João 8, capítulo 32, que eu acabei de dizer, está também o verso 36, que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse texto está dizendo que a verdade te liberta, e Jesus Cristo, Ele é a verdade, e a palavra de Jesus é a verdade que nos liberta. Eu preciso checar: Jesus, quanto da sua palavra eu tenho no meu coração, porque ela é verdade, e ela vai me libertar, e ela vai me guiar, ela vai me dirigir, ela vai me movimentar. Há uma associação muito poderosa entre Jesus Cristo e a palavra. O próprio Jesus se autodenomina o verbo de Deus, o logos em grego. A palavra logos é palavra, é verbo. Lá em João capítulo 1, no verso 1, está escrito: no princípio era o que? O verbo, o logos, a palavra. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus se autodenominando o verbo, a palavra. Por isso que há muita associação na Bíblia, quando fala da palavra, quando fala de Cristo, porque Ele é o verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus. Eu disse há 2 semanas atrás, no domingo, que há apenas uma mensagem na Bíblia, uma mensagem. Tem muitas histórias, muitas falas, muitos ensinamentos, mas a mensagem é só uma: é Jesus Cristo. Ele é o verbo que foi escrito nesses livros, e tudo que está escrito aqui aponta para Jesus Cristo, inclusive o Antigo Testamento. O Antigo Testamento está apontando para Cristo. Muitas das histórias que estão aqui relatadas falam de Cristo e a sua igreja, do relacionamento de Jesus com o Pai, de relacionamento de Jesus conosco. Amém, queridos? Palavra de Deus. Você precisa receber a palavra. E agora então eu quero, depois dessa introdução, eu quero comentar sobre a palavra de Deus, porque eu sei que se eu estou te dizendo, se o tema da mensagem é pregar a palavra, algumas coisas precisam acontecer na sua vida, algumas verdades precisam chegar na sua vida, algumas convicções, algumas certezas, para que você se movimente para pregar a palavra. Se a palavra não é verdade para você, você não vai pregar a palavra. Se você não entender o poder da palavra, você não vai transmiti-la. Mas por que, pastor? Não parece claro o que eu estou dizendo? Se não está dentro de você, se não é uma verdade para você, se você não vive pela verdade, a sua mensagem nunca vai estar associada à palavra de Deus. O que você vai fazer, as suas palavras, suas escolhas, suas práticas não estarão associadas à palavra. Então a primeira coisa que eu quero trazer é falar da palavra de Deus primeiro. É rápido, mas é muito valioso. A palavra de Deus, ela tem um poder. A Bíblia, os escritos de Cristo, os ensinamentos de Jesus têm muitas coisas valiosas para nós. A primeira coisa que eu quero trazer, eu vou trazer apenas 3 coisas nessa hora. A palavra, ela te santifica. Nós lemos isso aqui em João capítulo 17, verso 17: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Escute bem, santificar não é deixar você santinho do pau oco, não é isso. A palavra santo, ela tem conotação de separar de. A palavra santo é separar. Então Deus, quando fala que a palavra santifica, ela te separa. Ela te separa do que, meu amado? Do que você acha que a palavra de Deus te separa? Do que? Oi? Estou te perguntando, pode responder. Pecado. Do pecado. A palavra te separa do pecado. O que mais? Verdade, Júlia? O que mais? Do mundo. A palavra de Deus, ela te separa do mundo. Por quê, pastor? Porque o mundo odeia
A palavra, nós lemos isso. O mundo odeia a palavra. Então a palavra de Deus, ela te santifica, ela te separa dessas loucuras do mundo. Ela te santifica, ela te coloca à parte. Ela tem um outro ensino, uma outra verdade, uma outra instrução, diferente de tudo que você tem ouvido, muitas vezes até dentro da sua própria casa. Então a primeira coisa, a palavra, ela nos separa, por isso ela é tão valiosa para nós. Se você quer andar com Deus, se você deseja caminhar com Jesus Cristo, a palavra de Deus não pode ser um livro da estante que está ali empoeirado. A Bíblia não pode ser algo que você fala assim: olha a minha Bíblia é novinha, nunca li, está perfeita. Quanto tempo? Tem um ano que eu ganhei. Não, querido. Quem quer andar com Cristo, a palavra de Deus tem que ser na cabeceira. Você tem que ler essa palavra, você tem que meditar nessa palavra, você tem que abrir a palavra, você tem que ler livros sobre a palavra, porque ela nos separa para Deus. Amém. E para a obra de Deus, e para a glória de Deus. Além disso, essa palavra, ela tem uma capacidade de te fazer, escute bem, essa palavra lida e expressa, ela tem uma capacidade de te fazer conhecer a você mesmo. Em Hebreus capítulo 4, no verso 12, pode colocar: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais cortante que a espada de dois gumes, aquela espada do lado do outro, apta, primeiro, vamos falar apta, ela e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e agora importante, é apta para discernir. Aqui está falando o ar? Ainda não, então vou ficar mais aqui. Fazer conhecido, discernir escute bem, fazer conhecido e julgar, nesse contexto, apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, os pensamentos e os desejos mais íntimos. Ou seja, muitas vezes nem nós mesmos sabemos o que se passa conosco. Por que nós sentimos o que sentimos? Por que nós pensamos o que pensamos? Por que nós desejamos o que desejamos? A palavra de Deus, ela nos aponta, ela traz discernimento. Eu sou assim, eu tenho esses desejos por causa disso, eu tenho esses pensamentos por causa daquilo. Deus nos dá o que? A palavra de Deus dá o que? Entendimento de nós mesmos. Por que eu sou preguiçoso? Por que eu tenho problema com pornografia? Por que eu falo mais do que eu devo? Por outro lado, por que eu amo a Jesus? Por que eu amo a palavra? Ele fala sobre nós, para nós mesmos. A palavra é como uma luz que ilumina, ele mostra para a gente sobre nós. Você precisa ir na palavra, escute bem, na palavra, e você escute, leia a palavra sem pé atrás, leia a Bíblia sem condicionantes, leia a Bíblia e fala assim: Deus, eu estou aqui, e eu estou pronto para ser confrontado com a sua palavra. A palavra de Deus é confronto, ela fala assim: olha para dentro de você, ela te mostra, ela te revela. Nós somos revelados por meio da palavra de Deus, nós somos conhecidos. Tem muita gente que precisa ir no psicólogo para se conhecer, precisa ir na psicanalista. Eu não sei quem eu sou. A palavra de Deus nos ajuda. Pode ir no psicólogo, vai no psicanalista, está tudo bem. Mas a palavra de Deus tem esse poder de nos fazer conhecidos mais íntimos desejos. De onde que vem isso? Deus te fala: eu vou te mostrar. Palavra de Deus. A palavra de Deus não é só uma letra escrita, ela é sobrenatural, ela é espiritual. Nós somos espirituais. A gente precisa entender do poder espiritual da palavra. Além disso, ela também amadurece e capacita. É um texto de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, no verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, conselho, para dar conselho para a gente, e para a educação na justiça. Deixa eu ver a tradução que está aqui. Ela é apta, útil para ensinar o que é verdadeiro. Percebeu que não está em ordem? Ela corrige e ela ensina a fazer o que é certo. Isso aqui é Bíblia, é palavra de Deus. Nós precisamos entender que isso é tão precioso para nós. Esse é o processo ligado à palavra. Ela corrige, ela ensina, ela aponta caminhos, ela repreende, ela fala assim: está errado. Pastor, eu detesto que alguém me diga que eu estou errado. Então você não está apto para nem ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai dizer: você está errado, porque as suas verdades não são perfeitas. Então a Bíblia ela fala assim: tem coisas dentro de você, jovem, que não são certas. Tem pensamentos que você tem que não são corretos. Tem atitudes que você tem que não são certas. A palavra vai dizer: para com essa bobagem. Escuta a palavra de Deus e vive, muda a sua história. Ela repreende também a gente. Eu sei que isso hoje em dia está muito
foi desqualificado, né? Cada um faz o que quer, cada um pensa o que quer, cada um sente o que quer, cada um decide o que quer. A Bíblia fala exatamente o contrário. Se você quer andar com Deus, você tem que entender que existe uma verdade e não todas as verdades. O que as pessoas têm dito hoje? Eu faço isso e eu sinto assim, até gente dentro de igreja, porque essa é a minha verdade. Eu estava conversando, acho, com o Mateus citou isso, não é, Mateus? Era um debate bíblico entre um pastor e um pastor da igreja inclusiva. É um cara com cabelo de mulher, com barba, e ele é um negócio muito complexo, é um ser muito complexo, e ele é homoafetivo. E ele está dizendo o seguinte, mas acabou de dizer na Bíblia, o pastor lendo, ele acabou de dizer aqui, olha, sobre os efeminados, acabou de dizer em Romanos que os homens, Romanos capítulo 1, os homens, porque eles amaram mais a natureza, amaram mais o homem, amaram mais a si próprio do que a Deus. Escute, amaram mais as suas verdades do que a Deus, amaram mais as suas cobiças. A Bíblia fala que Deus nos entregou as paixões infames, homens com homens e mulheres com mulheres. Não tem como fugir desse termo, não tem como arrancar da Bíblia. E aí no final das contas, esse homem fala o quê? Esse homem que se diz mulher, que é homoafetivo, ele falou assim, mas essa não é a minha verdade, porque a minha verdade é a minha experiência. E na cabeça dele, ele nasceu amando um homem e por isso ele ama um homem. Ou seja, eu não estou pronto para o confronto, eu estou pronto, muito pelo contrário, eu não estou pronto para ser repreendido, é a minha verdade. A palavra de Deus mostra a verdade de Deus, por isso ela é poderosa. E aí o efeito da palavra está no verso 2 Timóteo capítulo 3, no verso 17. Por que a palavra, a importância dela? A fim de que o homem, você e eu, de Deus seja perfeito, maduro, aperfeiçoado. Perfeito é maduro. A palavra perfeito não é ausente de erro, porque todos nós erramos, mas ele é maduro, ele é aperfeiçoado e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, amados, ela te capacita e ela te amadurece. Se você fala assim, pastor, eu acho que eu sou um pouco imaturo, começa a ler a Bíblia para você ver se você não cresce, não amadurece. E se permite, claro, ser movido por ela, sem dúvida nenhuma. Você vai amadurecer. As suas palavras vão mudar, suas posturas vão mudar, se você estiver aberto à palavra. E mais do que isso, você é capacitado, você é habilitado para a obra de Deus. Amém, queridos? A palavra de Deus santifica você, te separa do mundo e te coloca, próprio para Deus. Ela te mostra quem você é, ela te revela a você mesmo, e você começa a entender o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é certo, o que é errado, o que é verdade minha e o que é verdade de Deus. Além disso, ela te amadurece e te capacita. Amém, queridos? Amém? Estamos juntos até aqui? Muito bem, então eu só falei um pouquinho da palavra. Agora eu quero falar por que pregar a palavra. O tema é o quê? Qual o tema da manhã? Pregue a palavra. Você acha que tem que pregar a palavra, sim ou não? Sim. Por que você deve pregar a palavra? Deixa eu fazer umas perguntas aqui, uma enquete. Por que eu devo pregar a palavra? Multiplicação do reino. Multiplicação do reino. Pode falar. A palavra é vida para quem ouvir, né? Estou pregando. O que mais? Amor ao próximo. Amor ao próximo. Uma ordenança, um mandamento. O que mais? Oi? A fé, geração de fé. Quem foi que está rindo aí, Lucas? Porque você disse que você perguntou oi. É verdade. A fé gerada. O que mais? Oi? Fé gera salvação? É um pouco do que é o texto da Esther, que eu vou ler daqui a pouco. Mais alguma coisa? Ou seja, você já tem a resposta, amém? Agora é só fazer acontecer. A resposta está dada. Vocês já sabem, né? Eu digo a multidão aqui, né? Todos sabem. Mas a multidão, vocês como corpo, já sabem as respostas. Agora a questão é realizar. É fazer acontecer. E eu quero poder encorajar vocês com algumas respostas aqui. Eu quero voltar então agora ao primeiro texto, Davi, 2 Timóteo 4, verso 1 a 5. 2 Timóteo 4, verso 1 a 5. A primeira coisa que eu quero trazer sobre prega a palavra é que é um mandamento, é uma ordenança. Existem diversos textos bíblicos que falam para pregar a palavra. O apóstolo fala sobre pregar a palavra, Jesus Cristo fala para você pregar a palavra, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas eu quero utilizar o texto do apóstolo Paulo falando para Timóteo,
E ele fala o quê? Conjuro-te, eu vou ler aqui junto com vocês. Digo solenemente, na presença de Deus, de Cristo, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Verso 2: pregue a palavra, esteja preparado. Eu vou ler até quando? Vou ler até o 5. Quer a ocasião seja favorável, quer não, ou seja, em qualquer momento, corrija, repreenda, encoraje, com paciência e bom ensino. Está dizendo para Timóteo: Timóteo prega, Timóteo fala a palavra. Verso 3: pois virá o tempo, escute, esse tempo já chegou, esse tempo já está, nós estamos estabelecidos nesse tempo, em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Já dei alguns exemplos aqui. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Escute bem, bora para trás, escute bem aqui. As próprias verdades. A minha verdade me movimenta para os meus desejos, é a minha verdade. Eu gosto, pastor, eu quero, eu vou fazer, está jóia, tá bom? E eu vou buscar quem fala a minha verdade. Eu tenho as minhas verdades, eu não me permito ser confrontado pela verdade de Deus, então eu vou no mundo, eu vou na internet, eu vou até a igreja. Qual igreja, qual internet, qual influência, qual linha ideológica, qual linha teológica que fala a minha verdade? Eu vou seguir. Olha, na minha, aqui vocês podem se perder, e é uma teologia liberal, e você pode ficar com quem você quiser, pode, relação sexual livre. Opa, gostei, essa é a minha, tá joia, então eu vou para essa. Eu quero mestres que falam para mim, que me ensinam o que eu quero ouvir. Está cheio de gente, e muitos que se dizem crentes. A gente estava conversando nisso, tem gente que vai na televisão e põe faixa de 100% Cristo, e em um mês consegue engravidar 3 mulheres ao mesmo tempo, 2 ou 3. É muita capacidade para esse cristão, é muita capacidade. Em 3 lugares diferentes, do mundo. Como que o cara conseguiu fazer isso? Mas ele é 100% Cristo. Onde que ele é 100% Cristo? Só na faixinha, só na faixa. Na minha época, queridos, quando eu era mais jovem, havia uma frase, vocês não vão lembrar disso, quer dizer, a maioria de vocês não, e ele dizia o seguinte: é fácil, escute bem que é bonita essa, pode assinar, anotar. Essa inclusive merece o mural ali. É fácil levar Jesus no peito. Camisas que tem Jesus, sabe? Difícil é ter peito para andar com Jesus. É fácil. Jesus, 100% Jesus é tudo. Agora andar com Jesus tem que ter muito peito. Então, Jesus no peito, na testa é muito fácil, até na tatuagem é tão fácil. Agora ter peito para decidir por Cristo, para se separar para Cristo, é outra coisa. Continuando, eles vão se recusar dando ouvidos à verdade, entregando as fábulas, aos mitos, às lendas. Tu porém ser sóbrio, vocês porém se mantenham, verso 5, sóbrios em todas as situações, não tenha medo de sofrer. Escute bem, não tenha medo de sofrer. O meu não tenha problemas com as aflições, trabalhe para anunciar boas novas e realize todo o ministério que fui confiado. Então esse texto, o apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, prega a palavra. Prega a palavra. As pessoas vão odiar a palavra, não vão querer a palavra, as pessoas vão se desviar, mas continua fazendo o trabalho do evangelista, mantém firme. Vai ter aflição, porque o mundo não quer a palavra, mas você precisa pregar a palavra. Eu perguntei por que você deveria pregar a palavra, e vocês responderam, eu vou continuar respondendo, mas eu quero te falar uma coisa: por que é difícil pregar a palavra? Além de tudo que eu já disse, sobre eu não ter a palavra, eu não ter conhecimento da palavra, eu não vivo a palavra, não faz sentido nenhum pregar a palavra. Mas uma coisa importante que talvez te pegue nessa geração que você está envolvido. Uma das dificuldades que talvez nós tenhamos, vocês tenham no dia a dia de pregar a palavra, eu vou chamar de busca por validação. A geração de vocês, assim como a minha também, mas eu acho que a geração de vocês mais do que a minha, porque a minha também precisou ser validada. A idade que nós temos, a gente precisa validar, a gente precisa ser aceito, a gente precisa ser querido. É normal na vida, a gente chega na faculdade e todo mundo te rejeita, é ruim, é chato. Lá vai o Léo, rejeitado, é ruim pra gente. Você vai numa pelada de futebol e tem 20 caras lá, 19 dizem: lá, já veio o crente. É chato isso.
É ruim para a gente. A gente busca validação, isso faz parte da nossa psicologia, da criação de Deus. A gente quer se ligar com pessoas que pelo menos, uma minoria pelo menos, que gostam da gente, que tem apreço por nós, que nos encorajam, como o Mateus falou aqui sobre o Lucas, né? Que pessoas que nos... É validação, eu preciso ser validado, eu preciso ser encorajado. Escute bem, o mundo não vai te encorajar. Deixa eu afirmar isso aqui para você, o mundo não vai. A Bíblia fala, eu lhes dei a sua palavra, Jesus falou, e o mundo que os odiou. Então muitas vezes nós vamos ter uma confusão, que você vai se tornar um cristão, você é crente em Jesus, a palavra de Deus está recebendo porções grandes, está tendo proporção, e você fala, agora eu vou ser amado pelo mundo, você vai ser odiado pelo mundo, você vai entrar na faculdade, no trabalho, vão julgar você, vão questionar você, vão perseguir você, vão até te caluniar, serão injustos. Injusto, pastor, mas por que é isso? Porque Satanás sabe do seu valor. Ele fala, se essa menina começar a pregar aqui, se esse cara começar a falar da palavra de Deus, eu vou perder o meu governo nesse local, eu vou perder minha autoridade sobre as pessoas. Então Satanás usa todas as forças e até as pessoas para falar mal de você, para questionar você, para poder minar suas energias. Então a primeira coisa é, não busque validação. O mundo não vai amar você. A palavra de Deus fala em Tiago capítulo 4, verso 4, infiéis, está falando para crentes, tá? Para nós, infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não dá para ser amigo do mundo. Pastor, mas o mundo, eu falo que eu sou crente, o mundo ri de mim, o mundo fala, você não sabe. Aí você chega assim, uma jovem, e um jovem que é virgem, que ainda não teve uma relação sexual, ele chega na faculdade e todo mundo contando, hoje eu tive a experiência, eu tive a centésima experiência, nesse final de semana eu vou ficar com 2, eu vou pegar 3, e você fala assim, eu sou virgem, eu não faço isso não. Mas você pelo menos namora? Namorar eu namoro, mas a gente fica de mão dada. O pessoal fala assim, vocês têm algum problema? Você deve ter um problema. Você foi no médico? Você deve ter um problema fisiológico. É assim que o mundo trata as nossas verdades, porque eles não querem a nossa verdade, eles querem seus prazeres. É difícil, querido, ser crente. Você fala sobre dar o dízimo, chama o pastor de ladrão, o pastor está roubando o seu dinheiro, está te enganando. Você fala que você deve amar o próximo, e as pessoas falam, ei, hoje, até mesmo no ambiente evangélico, eu escuto isso no ambiente evangélico, os coachings, se a pessoa, escuta, não, essa é muito legal. Eu fiquei pensando, porque de vez em quando eu sou pastor, e tem que filosofar. Um dia eu ouvi uma frase de alguém que se diz crente, e ele falou assim, olha, você tem que ser o menor na mesa, o menos, o mais desafortunado, o que tem menos dinheiro. Por quê? Para aprender com os maiores. Você já ouviu isso em algum lugar? Você tem que ser o menor da mesa, tem que ser sábio. Eu fiquei pensando, e se os outros pensassem igual? Na minha mesa você não senta. Você é burro, você não serve para nada, você não tem dinheiro. Então é uma loucura. Tem uma filosofia de crente aí que eu não sei de onde que vem essas coisas. A mesa do Senhor ela é igualitária. É rico, pobre, preto, branco, amarelo, aquele que é, aquele que não é, o que chegou agora, o que já é crente há muito tempo. Somos iguais. Nós convivemos bem. E muito pelo contrário, a convivência faz crescer mutuamente. Está todo mundo crescendo. Não. Antes com os grandes que aí você. Mas se o grande pensar dessa forma, você nunca vai andar com ninguém. Então tem umas coisas que a gente escuta, né? Fala, gente, como é que isso não funciona? Eu escuto no meio dos evangelhos aqui, olha, tem pessoas, escute bem, tem pessoas que não te acrescentam. Essas pessoas que não te acrescentam devem ser rejeitadas. Eu falo, cara, mas onde está Cristo nessa história? Se Jesus pensasse assim, todos nós estaríamos decretados para o inferno. Jesus nos amou, Ele não nos rejeitou, mesmo nós o rejeitando, mesmo nós sendo infiéis, Ele nos amou. Mas o exemplo agora é, se pessoas não acrescentam, rejeite. Isso está dentro do mundo evangélico. Aí cria-se panelas, cria-se grupinhos que tem que ser todo mundo igual. Não existe o quê? Não existe convivência sadia, não existe crescimento mútuo. Você tem que ter pessoas difíceis, você tem que andar com gente difícil. Ah, pastor, mas é difícil. Mas te forja, te molda, te dá paciência, te faz exercitar um amor pela pessoa. Não, você só pode andar com quem você ama e com quem
te ama. Isso é uma loucura que a gente está vivendo. Voltando para cá, Paulo nos dá uma direção clara sobre a questão da validação. Escuta, você que quer pregar a palavra, uma declaração clara de Paulo sobre a validação. Gálatas capítulo 1, verso 10. Gálatas 1, 10. Porventura, escute que essa palavra é muito poderosa, ela tem que marcar a sua história, e você tem que entrar pela faculdade, pela escola, pelo trabalho, já sabendo de tudo que eu te falei, que essa é a forma correta de você agir. Porventura, eu agora procuro o favor dos homens, a aprovação das pessoas, ou eu procuro agradar a Deus, ou a aprovação de Deus? Ele está perguntando. Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Escute bem, pregar a palavra não vai agradar pessoas, não vai. Falar de Cristo, dizer que a palavra é vida, é o poder, é isso, os princípios da palavra são a verdade de Deus, não vai agradar muita gente. Então não procure agradar as pessoas, não procure ser validado e não procure aprovação. As suas práticas do dia a dia, o jeito que você age na sua faculdade, em Deus, no trabalho, em Deus, fazendo o que é certo, buscando agir de acordo com a palavra de Deus, não vai gerar validação. Tenha paz. É por isso que existe a igreja. Qual a importância da igreja? Do corpo. Você vem para ir para o corpo e você anda no corpo, aí tem acampamento, vai no sábado, a gente se alegra, a gente fala de Jesus, a gente ama Jesus, a gente se abraça, chora junto, pede ajuda, aí você fica forte. Aí você vai na segunda-feira para a faculdade e fala assim: ó, tudo bem, aqui não tem ninguém não, mas eu tenho um grupo que me ama. Muitas vezes você não vai ser amado por muitas pessoas, você vai ser rejeitado, mas você vai se manter seguro para agradar a Deus e não aos homens. Então a primeira coisa é o mandamento de Deus. Segunda coisa, que a Rasté falou, a pregação da palavra é a que salva o homem. Ela gera fé, ela produz salvação na terra. E nós, já foi dito aqui, nós somos chamados como embaixadores de Cristo, para apresentar o reino de Deus. Embaixador é isso, o embaixador é alguém que está na terra, no outro país. Eu sou embaixador do Brasil, lá na Itália, na embaixada. A lei que vigora é a minha lei, a lei do Brasil, ninguém pode adentrar, é um crime internacional se alguém adentrar e quiser fazer algo contra a embaixada brasileira. Você já viu isso em filmes? O cara, principalmente americano, ama fazer isso, na embaixada lá do Líbano, e tem um americano que está sendo perseguido, ele corre, ele entra na embaixada, ninguém toca nele, porque ele está agora em terra americana, mesmo estando no Líbano. O embaixador é isso, ele promove o reino que ele nasceu. Nós nascemos de novo, nós somos promotores do reino de Deus, amém, querido? Está claro? Se você nasceu de novo, se você não nasceu de novo, ainda dá tempo, pode nascer de novo. Mas se você nasceu de novo, você agora é um promotor da sua terra de nascimento, não apenas o Brasil, mas a terra celestial em Cristo. Então nós somos promotores, nós andamos na terra, o mundo sabe, querido, Satanás sabe. Lá vai o embaixador de Cristo, eu vou fazer de tudo para ele falar nada, vou fazer de tudo para ele se calar. Ele não vai manifestar o reino de Deus. Eu vou criar dificuldade, eu vou botar umas mulheres bonitas para os caras bonitos para a mulher, eu vou colocar uma situação de corrupção, sei lá, de vício, vou apresentar bebida, droga. Ele vai se perder, por quê? Para ele não manifestar o reino de Deus, da qual ele foi ganho. É isso que Satanás faz. Mas a palavra está dizendo aqui para nós que nós devemos, ela gera salvação. Romanos capítulo 10, no verso 13, Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão daquele de quem não creram? E como crerão? Se nada ouviram. E como ouvirão, sinal o quê? Quem? Então olha só, todo aquele que invocar o nome do Senhor, na terra, no Líbano, lá no Afeganistão, na China, no Alasca, no Brasil, se alguém invocar o nome do Senhor, vai ser salvo. Mas como ele vai ser salvo se ele não creu? E como ele vai crer se ele não ouviu? E como ele não ouviu se ninguém pregou para ele? Deus decretou que a salvação é um movimento de fé na pregação do Evangelho. Você precisa entender, jovem, para o resto da sua vida, pessoas são salvas por meio da pregação do Evangelho. As pessoas, elas recebem fé
é uma crença na palavra que foi declarada, o Evangelho. Eu quero dizer para você, meu amado, que Jesus Cristo ama você. Ele veio 2000 anos atrás, Ele morreu naquela cruz, no seu lugar, no meu lugar, e naquele instante Ele determinou a salvação de todos os homens que nele crescem. Eu creio, então você vai ser salvo. É isso que salva o ser humano. É isso que salva uma pessoa. Alguém crê que Jesus Cristo, ele não viu. Eu não vi Jesus, eu só li alguma coisa sobre ele. Não é pelo que você vê, é a fé que é gerada por meio da pregação. E Jesus, por meio do Espírito, gera esse convencimento. E o verso 15 diz: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, escute, é bonita essa parte do verso 15: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Coisas boas é o Evangelho, é a boa notícia é Jesus Cristo. Está dizendo que o seu pé é bonito. Talvez você tenha um pé de bailarina e você aprendeu a dançar de ponta e o pé fica feio. Dizem que o pé fica feio, é o que dizem. Querido, fica tranquilo, seu pé vai ser bonito se você pregar a palavra. Eu sei que tem uns homens com o pé esquisito, cheio de calo, fica jogando bola aqui descalço. A maioria jogou bola ontem, está com o pé terrível, pé rasgado, pé cheio de calo, machucado. A Bíblia fala que você tem um pé bonito se você prega o Evangelho. Só Deus para achar isso da gente, né? Só Ele. Além disso, queridos, além de ser um mandamento, além de gerar fé naquele que escuta, só mais dois: mantém o processo vivo. Escute, processo vivo, isso é muito importante. Eu vou falar um pouquinho rapidamente do legado das gerações. O processo está vivo. Escute, a maioria de vocês recebeu a palavra por meio de alguém, amém? Quem recebeu a palavra por meio da sua família? Levanta a mão. A maioria recebeu a palavra por meio da família. Quando eu digo família é o seguinte, deixa eu falar de família correta. Quem recebeu a palavra por meio de familiares mais velhos? Levanta a mão agora. Pais, mães, avós, tios. É muita gente. Quem recebeu a palavra de Deus por meio de amigos? Pode levantar também? Amigos, tá joia? Benção. E quem recebeu a palavra por qualquer outra coisa que não seja nem família nem amigos? Levanta a mão. Ok. Uma cruzada, né? Lendo a Bíblia sozinho, sei lá, alguma coisa desse tipo. Tá tudo bem. Ô Rodrigo, agora fiquei curioso. Se não foi nem família nem amigo, quem foi? Aí, ok, o pastor, o líder, ok. E você, querido? Foi o pessoal da minha igreja. Ok, beleza, ok. Você foi, igual eu falei, uma cruzada, uma pregação, né, um apelo que se faz, né? Vem cá e vamos lá. Mas quem te levou para a igreja? Uma colega de trabalho. Mas ela não é da igreja também. Opa, então vocês duas foram pegas por Deus ali, né, no caminho, né? Rodrigo, quem te levou para a igreja? Amigo. Então você é amigo, meu irmão. Só ela que permanece, você dá fora, você entrou no outro lá. Aí, quem está anotando a estatística, tira o Rodrigo da estatística, o Rodrigo é amigo também. Queridos, mantenha o processo vivo. A coisa chegou para nós. Você muitas vezes não tem. A Sara, ela orou por mim ontem, a minha filha Sara, e ela orou sobre isso, não foi, Sara? Sobre o que foi derramado. É um pouco do legado, talvez até pela própria mensagem. Algo foi derramado na minha vida. A Esther comentou no grupo sobre a minha bisavó, que é a tataravó dela. Algo, uma oração, um clamor: Deus, salva os meus netos, salva os meus, converte os meus netos. E eu sou bisneto, chegou nos netos, dos netos chegou nos bisnetos, dos bisnetos está chegando os tataranetos. O André é tataraneto. Quem mais daqui é tataraneto da minha bisavó, gente? A Kekel também é tataraneto. O Miguel também é tataraneto. Olha que bênção, gente. 4, tem mais alguém? Não. A Sara é tataraneta, a Júlia. Desculpa, gente. Júlia e Luísa é na minha linha, são bisnetas. São velhas essas meninas, viu? Elas são na minha linha, porque o pai dela está na mesma linha da minha mãe, que é o neto, bisneto. Olha que bênção, gente. Olha que maravilha. Ou seja, alguém também, na verdade, o André também é bisneto, né? Tataraneto, desculpa, André. O André está na minha linha ali. Eu sou mais velho, eu devia ser mais novo, né? Puxa vida. Querido, escute bem: uma oração, um clamor, uma pregação, e chegou até nós. Mantenha o tempo vivo. 2 Timóteo, Davi, 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 2, 1 e 2. O apóstolo Paulo fala para Timóteo isso que nós estamos falando aqui. Tu, pois, filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Verso 2. E o que você ouviu
ensinar. Você me ouviu ensinar as verdades confirmadas por muitas testemunhas. Agora, ensine as pessoas de confiança que possam transmitir a outras. Deixa aí. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, o que você ouviu, transmite. O que você recebeu, não guarde com você. Eu costumo dizer, e eu sei que vocês já me ouviram falar isso, um cristão não é uma lagoa. Nós não somos uma represa, quem fica só recebendo água da chuva. Não. Nós somos um rio. Eu recebo algo e eu transmito algo. Da palavra também, eu recebo algo e transmito. Algo que veio para mim e agora eu estou transmitindo. Algo que eu recebi dos meus pais, dos meus bisavós, avós, e agora eu estou transmitindo minhas filhas. E eu oro para que as minhas filhas transmitem para as filhas delas. E o projeto de Deus se estabeleça sobre a terra, e o reino se expanda de forma orgânica. Transmite, está dizendo, transmite, fala, ensina, prega a palavra, mantenha o ciclo vivo. Agora é importante, você só vai manter o ciclo vivo se você tiver recebido a palavra. Se você receber, é um aprendizado que a gente tem que ter. Você só derrama o que você recebe, você só dá o que você tem. Quem não tem palavra aqui dentro, o salmista falou: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra aqui dentro que é transmitida. Quem não tem palavra não transmite. Quem não tem palavra não vive pela palavra, não mantém o ciclo vivo. E por último, queridos, para terminar. Obrigado. Então eu continuo, gente. Eu sou bom. Se tiver que pregar, prega a manhã toda. Agora vocês pegaram. Corta no almoço. O almoço agora é meio-dia, não, é 1 da tarde. Estou brincando, gente. Escute que é muito legal essa parte. É muito legal essa parte para mim. Vocês não disseram ela nas minhas perguntas. Vocês não disseram ela. Por isso que ela vai ficar legal, porque vocês não disseram. E eu diria para vocês que ela é a mais especial, possivelmente, dessas respostas que eu dei. Vou entregar a palavra. A primeira resposta que eu dei: mandamento, uma ordenança. Segunda, gera fé para a salvação de quem escuta. Terceira, eu acabei de falar, mantém o ciclo vivo, né? Ok? Por isso tem que pregar a palavra, manter o ciclo de Deus vivo na família, nos amigos. Agora essa é muito bacana. Eu tenho que perguntar uma coisa para você. Quando você já fez uma oração do tipo, quem já fez, levanta a mão. Deus, você está ali de mãos. Normalmente essa posição, para essa oração você está assim, possivelmente quebrantado, lágrimas nos olhos, talvez possivelmente de olho fechado. Você está ali na sua intimidade, você está ignorando tudo que está acontecendo do seu lado. Normalmente nesse momento você está assim, ó: Deus, eu quero agradar, eu quero glorificar o Senhor, eu quero dar glória ao teu nome. Deus, me ensina a glorificar o Senhor. Você já fez essa oração? Levanta a mão. Já fez? Levanta mais alto. Você já fez mesmo? Né? Seja num culto, seja no seu quarto, seja lendo a Bíblia, seja um texto que você lê, seja na faculdade, no banheiro, tomando banho. Você está ali: Deus, eu quero glorificar o Senhor. Amém? Eu quero dar glória, eu quero viver para a tua glória. Muito bem. Eu quero dizer para vocês, queridos, que pregar a palavra glorifica a Deus. Pregar a palavra dá glória a Deus. Jesus, ele orou em João capítulo 17, eu li o verso 4, agora vou ler o verso 3, e depois eu vou pular ali. João 17, 3. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me mandaste fazer. Ali está que me enviaste. E a vida é... Não quero 3. Não, tem coisa errada aí. Não é esse não. Esse é João 17. Vamos abrir, João. Vou abrir agora de novo aqui. Será que eu errei o versículo? Será que a tradução mudou tanto assim? É o 4. Pula 1. Perdão, eu que errei. A gente é humilde da vida. Porque ele brigou com ele. A gente é humilde, a gente acontece. Eu também estou aprendendo, eu estou sendo aperfeiçoado. 4. Eu te glorifiquei na terra. Deixa eu ler vocês aqui, né? Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Amado, escute bem, foi dito aqui, você tem uma obra para realizar. Jesus tinha dele, e você também tem a sua.
A obra de Cristo aconteceu, e ele estava vivo nessa hora, ele nem tinha morrido na cruz ainda, mas a obra de Cristo compreendia também a cruz. Nenhum de vocês, perdão, a maioria de vocês certamente não vai morrer de cruz. Eu não posso garantir, tá, gente? Mas estou achando, acho que não, acredito que não. Tem gente morrendo de cruz ainda, mas acredito que não. Mas eu quero dizer que existe uma obra específica para você fazer. Ontem o Isaac me pegou de surpresa. O Isaac pregou aqui e falou: Léo, fala da sua vocação. E eu transmiti um pouco do que eu acho que é a obra que Deus confiou a mim, amém, querido? Eu transmiti. Olha, gente, foi meio assim, eu fui sendo construído, eu acredito que eu estou fazendo a obra de Deus que foi reservada a mim. Estou tentando fazer o melhor, eu posso melhorar ainda muito, mas eu estou acreditando nisso. Mas quando Jesus fala, eu te glorifiquei fazendo a obra, ele está dizendo, quando eu faço o que o Senhor me pede, eu estou dando glórias a Deus. Eu estou glorificando o Senhor, amém? Eu estou dando glórias a Deus. Você quer dar glórias a Deus? Faça a obra que Ele te confiou. Agora você pode falar assim, você está pensando aí, já sei, é isso, é aquilo outro, quem sabe é aquilo, quem sabe é isso, quem sabe é trabalhar, é fazer, é um tanto de coisa, mas de forma específica. Jesus responde a pergunta, qual foi a obra? Qual é a obra que Jesus fez e glorificou a Deus? Você quer saber? Você quer ouvir essa resposta? Qual foi a obra que Jesus declara que glorificou o Pai? No verso 5 ele diz assim, manifestei o seu nome entre os homens. Acertei o versículo agora? 6. 6. Eu revelei, daqui a pouco eu vou para o 8. Eu revelei o teu nome aos homens. Daqui a pouco é 8, dá dela, vou te ajudar. Eu vou pegar o seu. Eu revelei o teu nome àqueles que me destes. Eles sempre foram teus, tu os me destes a mim e eles obedeceram a sua palavra. Jesus glorificou a Deus completando a obra. Como? Revelando o nome. No meu texto fala, ele manifestou o nome de Cristo, ele declarou Cristo, ele pregou a palavra, ele falou, é Deus, isso é o Senhor. Ele manifestou o nome entre os homens. E no verso 8 ele fala, porque eu tenho, viu Débora, alguns que se não, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, porque lhes transmiti a mensagem que me deste, eu mantive o ciclo vivo, a palavra que eu recebi do meu Pai, essa vos entreguei. Isso glorifica a Deus. Eu não sei, queridos, como é que você está no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no dia a dia, na sua família. Eu quero dizer, você quer agradar o coração de Deus, você quer glorificar a Deus, prega a palavra. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, eu quero te louvar nessa manhã por esse texto, por essas palavras, por esses ensinos. Eu quero te louvar sobretudo, Deus, pela sua palavra, que ela é viva e eficaz, ela é poderosa, ela muda histórias, ela faz tudo novo, ela tem poder, ó Deus, de ressuscitar até o que está morto. É o poder da sua palavra. Eu te louvo, Deus, porque ela está aberta aqui livremente. Nessa manhã nós temos liberdade de lê-la, de comentá-la, Deus, de pregá-la. Eu te louvo, Deus, porque muitos que estão aqui tiveram seus olhos abertos para essa palavra, e eu continuo orando, Deus, amplia a nossa visão com respeito à sua palavra, abre, ó Deus, os nossos olhos, para vivermos, ó Deus, a santificação que há nela, para Deus podermos receber o poder, ó Deus, do ensino, da instrução, da direção que existe na tua palavra, que sejamos separados desse mundo, mas sejamos embaixadores do seu reino nesse mundo. Nos ensina ela e sobretudo, Deus, nos capacita. A sua palavra nos amadurece, mas ela nos capacita para toda boa obra. E a obra principal, a mais poderosa, manifestar o nome de Jesus Cristo. Ó Deus, transmitir a palavra de Deus nessa manhã, Deus. Coloca poder espiritual para que haja uma transmissão verdadeira, para que, ó Deus, esses jovens, onde eles estiverem, eles entendam que eles estão pisando numa terra, que eles foram enviados para essa terra, ó Deus, para que pessoas creiam em Jesus Cristo por meio da pregação da palavra, por meio da pregação da palavra. Deus, eles não terão dias fáceis, como eu não tive, eu ainda não tenho. Ó Deus, eles poderão ser perseguidos até, ó Deus, movidos por aflições, pessoas vão dizer calúnias a respeito deles. Jesus, que a tua presença apazigue o coração, gere paz e mantenha firme o ciclo da pregação da palavra,
que os filhos que ainda não chegaram, ó Deus, escutem a palavra, que os seus amigos escutem a palavra, ó Deus, que seus familiares escutem a palavra de Deus, por meio das práticas e por meio das declarações, para que o teu nome seja exaltado através dessas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém.